As investigações apontam que o esquema montado pelo Major Hernani de Castro teria ido além dos serviços de segurança particular clandestina para a rede de farmácias. De acordo com este documento confidencial, primeiro, o grupo comandado pelo Major teria recrutado bandidos e até fornecido armas para eles assaltarem as farmácias. Depois dos crimes, os assaltantes eram executados pelo grupo de extermínio como queima de arquivo. Os últimos depoimentos colhidos pelo Ministério Público, que investiga o caso, reforçam a conclusão do inquérito policial. Em um dos depoimentos, o ex-funcionário da rede de farmácias afirma que o Major Hernani de Castro recebia um salário mensal para comandar o esquema de segurança particular formada por policiais militares. A mesma testemunha diz ainda que o Major também recebia uma recompensa por cada assaltante executado. O bônus seria de R$ 1.500. O salário mensal, R$ 5.600. Mais de 30 pessoas, entre assaltantes, suspeitos e até inocentes, foram executados nos últimos 5 anos. No destaque dessa foto, o Major Hernani de Castro aparece à paisana numa das farmácias, onde um suposto assaltante teria sido assassinado pelo grupo de extermínio, comandado pelo Major. O Ministério Público denunciou 12 pessoas. 7 dos envolvidos estão presos, entre eles o próprio Major Hernani de Castro e um capitão. Morte de sindicalista provoca paralisação de ônibus em São Paulo. O motorista Valério Moreira Filho foi assassinado durante a madrugada com 3 tiros em frente à garagem da empresa em que trabalhava. Ele é integrante do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da capital. Em protesto, 244 ônibus deixaram de circular, afetando 120 mil pessoas. 4 pessoas são detidas acusadas de fraudar o INSS numa operação da Polícia Federal em São Paulo. O grupo obtinha benefícios de auxílio-doença mediante o uso de atestados e exames médicos falsos. Com eles, a polícia encontrou atestados, carteiras de trabalho e documentos. Preso o principal fornecedor de CDs piratas ao comércio de Belo Horizonte, a polícia chegou ao bandido depois de uma denúncia anônima. Foram apreendidos 3 computadores, gravadores, quase 2.000 CDs falsificados e 2 revólveres. 4 pessoas morreram carbonizadas após a queda de um helicóptero em Anita Garibaldi, em Santa Catarina. O piloto e 3 engenheiros faziam um voo sobre as obras de uma hidrelétrica quando o helicóptero se chocou com os fios de alta tensão. 2 homens são mantidos reféns no assalto a esta agência da Caixa Econômica Federal em São Paulo. Houve tiroteio e 2 pessoas ficaram feridas. Os tiros destruíram a porta de entrada do banco. 2 suspeitos foram detidos. Cinegrafista flagra o momento de um acidente dramático na Tailândia. Uma TV de Bangkok gravava uma prisão de ladrões de moto quando aconteceu o acidente. O Jeep perdeu o controle e atropelou policiais e integrantes de uma equipe de resgate que trabalhavam no local. 5 pessoas ficaram feridas, 2 estão em estado grave. Segundo a polícia, o motorista do Jeep foi preso por dirigir alcoolizado, mas ele negou, dizendo que perdeu o controle quando mudava o CD do rádio do carro. Na Rússia, acidente rodoviário mata 11 pessoas. Um ônibus se chocou com um caminhão em uma das principais rodovias de Moscou. 27 pessoas estão feridas. Entre as vítimas fatais estão 5 turistas alemães. A polícia ainda não sabe a causa do acidente. A seguir, União Europeia de Futebol indica 5 brasileiros para a disputa de melhor jogador da Europa. Cerimônia em órbita. A astronauta do Discovery prestam homenagem aos colegas mortos em fevereiro de 2003. E veja também, a Polícia Federal encontra talões de cheques e notas fiscais de despesas pessoais de Marcos Valério e Renilda Santiago. Os documentos estavam num terreno baldio, perto do condomínio onde o casal mora. A NASA descartou o novo conserto no ônibus espacial Discovery e autorizou a volta da nave à Terra. Hoje, os astronautas lembraram as vítimas do acidente do Columbia.
Numa breve cerimônia em órbita, a comandante Eileen Collins homenageou os astronautas mortos. O ônibus espacial Columbia se desintegrou e explodiu quando voltava à Terra em 2003. Logo depois, os astronautas mostraram os 2 pedaços de tecido que foram removidos ontem após se desprenderem das placas térmicas isolantes. A NASA também declarou hoje que não será necessária uma nova caminhada espacial para reparar a manta térmica rasgada. O controle de missão constatou que mesmo com defeito, a nave estará segura no retorno. A expectativa fica para segunda-feira, quando o ônibus deve voltar à Terra e vai entrar na atmosfera na impressionante velocidade de 22.000 km por hora. Polícia Federal corre contra o tempo para finalizar o inquérito que apura o suposto mensalão. O prazo de 15 dias para ouvir os envolvidos pode ser estendido. A ofensiva da Polícia Federal aconteceu em Brasília, São Paulo e Minas, onde foram ouvidas algumas pessoas que teriam sacado dinheiro nas contas de Marcos Valério. Em Belo Horizonte, os agentes fizeram buscas e apreensões nas agências DNA, SMPIB e na casa da diretora financeira Simone Vasconcelos. A PF tem 15 dias para ouvir todos os envolvidos, mas quer um prazo maior, já que a lista de investigados chega a 70 pessoas. Os detalhes você acompanha em instantes, aqui no Jornal da TV. Uma boa noite para você. Olha, a malandragem do menino da vila, o baile do argentino, a experiência do artilheiro goleador, a revelação que vem do Paraná. O que todos esses personagens têm em comum? Você pode perguntar. Na verdade é o seguinte, eles se transformaram nos grandes nomes da abertura da 17ª rodada do Brasileirão. O argentino bailou o tango contra o Coritiba. Tevez abusou das arrancadas para colocar o Corinthians na liderança do campeonato. No terceiro e último gol, o chute também foi dele, Tevez. Mas Bobô é quem ficou com o presentaço. A Ponte Preta balançou e caiu diante do Flamengo. O gol de Jonatas ajudou o rubro-negro a respirar um pouco mais aliviado. A revelação do Paraná Clube, Borges, ajudou a colocar a equipe paranaense na terceira posição. Primeiro, Borges deu passe para André Dias marcar contra o Botafogo. E Borges assumiu a artilharia ao lado de Robson, Robigol, que deixou sua marca pelo Paysandu contra o Atlético Mineiro. Mas o craque não conseguiu dar a vitória aos paraenses no jogo entre os lanternas. 2-2. O resultado irritou o técnico Tite, que agora sim pediu demissão para valer. Para o lugar dele, o Cruzeiro contratou Marco Aurélio, ex-treinador de Palmeiras e Cruzeiro. Aliás, a Raposa papou desta vez o Jacaré, e com o show do artilheiro Fred, 2-1. O vice-campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense, também deu as caras. Graças a Lima, o Furacão passou pelo Goiás e sobe a ladeira. Para acabar, por que não ver o gol mais bonito da rodada, o que você acha? E justamente daquele que costuma encantar o torcedor. Desta vez, Robinho dos Santos encobriu o goleiro do Internacional e mostrou porque é considerado um dos jogadores mais talentosos do mundo. O futebol europeu está em época de pré-temporada, mas os brasileiros continuam dando o que falar. A UEFA, União Europeia de Futebol, vai escolher o melhor jogador da última Liga dos Campeões. E a disputa promete ser muito competitiva. O Liverpool surpreendeu o mundo quando derrotou o badalado Milan e levou o título da Liga dos Campeões. O Liverpool não contou com nenhum brasileiro no elenco, mas os nossos jogadores, mais uma vez, se destacaram no velho continente. 5 atletas do Brasil concorrem ao prêmio de melhor jogador da Liga. Aos 35 anos, Cafu continua em forma e foi um dos responsáveis pelo vice-campeonato do Milan. Assim como Kaká. A segunda temporada de Kaká na Itália só não foi melhor por causa da derrota para o Liverpool na final. Adriano, da Inter de Milão, ganhou o apelido de Imperador graças aos gols decisivos na Liga. Juninho, pernambucano, defende o Lyon, da França, desde 2002. Mas a temporada passada foi a que mais chamou a atenção dos críticos europeus. E Ronaldinho Gaúcho deu show, dribles,
e belos gols mostraram por que ele é considerado o melhor jogador do mundo. O vencedor será conhecido no próximo dia 25. Os brasileiros tentam repetir o feito de Deco, ganhador do prêmio no ano passado. Mas a disputa vai ser acirrada. O favorito é Steven Gerrard, capitão do Liverpool. Veja a seguir, a Al-Qaeda volta a ameaçar americanos e britânicos com novos ataques. Roberto Jefferson depõe novamente, diz que corrupção começou no Palácio do Planalto. E veja também, seca em Portugal causa incêndios na região central do país. Mais de 1.000 bombeiros tentam controlar as chamas. A CPI dos Correios ouviu hoje o depoimento do segundo maior sacador de dinheiro das contas do publicitário Marcos Valério. O policial Davi Rodrigues Alves confirmou que sacava o dinheiro em espécie e entregava aos sócios da SMPB e à diretora financeira Simone Vasconcelos. No depoimento à comissão, Simone disse que não conhece Davi. Esse assunto você confere daqui a pouco nesta edição do Jornal da TV. A Polícia de Londres realiza a mega operação antiterror na cidade. Cerca de 6.000 agentes vigiam sistemas de transporte que voltaram a funcionar normalmente somente hoje. Número 2 da organização terrorista Al-Qaeda alerta britânicos e americanos a novos ataques. Em uma gravação divulgada pela TV árabe Al Jazeera, Ayman al-Zawahiri disse que as políticas do primeiro-ministro Tony Blair vão provocar uma destruição maior em Londres. No Iraque, a ofensiva americana prende 20 rebeldes no oeste do país. Os ataques ocorrem um dia depois da morte de 20 fuzileiros das tropas dos Estados Unidos na região. No Oriente Médio, forças israelenses tentam impedir a invasão de manifestantes judeus na faixa de Gaza. Dezenas de pessoas foram presas e houve confusão. No norte da Galileia, um israelense matou a tiros 3 pessoas dentro de um ônibus. Logo depois, ele foi linchado pelos passageiros até a morte. A tensão aumentou na região devido ao plano de retirada de Israel dos territórios ocupados na faixa de Gaza e na Cisjordânia. A Bolsa de Valores de São Paulo voltou a fechar em queda hoje. O índice Bovespa recuou 0,91%. O dólar também fechou em baixa, foi negociado a R$ 2,306. Um incêndio provoca pânico entre moradores da região central de Portugal. A forte onda de calor e a seca aumentou o fogo em várias florestas. 6 grandes focos de incêndios ainda estão fora de controle. Na região do Alentejo, moradores deixaram as casas desesperados. Mais de 1.000 bombeiros trabalham no combate às chamas. Portugal sofre a pior seca dos últimos 60 anos. No Japão, o forte calor castiga a população e os animais. O zoológico de Tóquio encontrou uma forma prática e refrescante para alimentar os bichos. São frutas dentro de cubos de gelo. Debaixo de uma temperatura de 30 graus, eles aproveitam o refresco. O estado do Acre ficou totalmente coberto de fumaça de queimadas. Ruas, telhados e roupas nos varais amanheceram cobertos por cinzas de vegetação queimada. De acordo com o Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos, todo o estado apresenta risco de fogo. A parte mais clara do mapa são as áreas onde o risco é alto, já a mais escura, onde o risco é crítico. E agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Na região norte, sol forte em Rondônia, sul do Amazonas, leste do Pará e em Tocantins. Em Macapá, a temperatura pode chegar aos 34 graus. No Nordeste, chove apenas no sul da Bahia e em parte de Pernambuco. Em Natal, mínima de 20 e máxima de 28 graus. No Centro-Oeste, muito sol. A baixa umidade do ar favorece o aumento de incêndios na região. Em Goiânia, a mínima de 16 graus e máxima de 30. No Sudeste, sol e muito calor. Chuvas isoladas no norte do Espírito Santo. Em São Paulo, mínima de 10 e máxima de 28 graus. Na região sul, o sol ainda predomina, mesmo com a chegada de uma frente fria vinda do Uruguai. A temperatura deve cair depois do fim de semana. Em Curitiba, mínima de 8 e máxima de 25 graus.